Olá, meus alunos da segunda série, professor Gabriel, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos continuar o nosso assunto de geometria espacial e agora vamos falar sobre o cilindro. O assunto anterior a esse foi os prismas e agora vamos falar do cilindro. Esse assunto se encontra no volume 6, capítulo 15, páginas 50 a 53. Bom, o cilindro ele tem esse formato aqui, tá bom? Aqui nesse desenho aqui ele está um pouco inclinado, tá? Mas temos também ele assim, ele é chamado de cilindro reto, tá? Quando ele é assim é cilindro reto. Quando é assim, a gente diz cilindro oblíquo. Mas isso não vem ao caso. O que importa aqui na verdade é vocês entender cada elemento, tá bom? Agora a posição, se ele está inclinado ou não, aí é quando a gente entende cada elemento, essa diferença já não faz mais sentido para a gente. Então vamos lá. Aqui eu tenho esse formato, né? A base aqui embaixo e a base aqui em cima, né? Eu tenho aqui essa base, né? Tanto em cima quanto embaixo a gente diz que é base, tá bom? Então aqui, ó, é um círculo, tá? Aqui o formato dessa base em cima e embaixo é um círculo mesmo, tá bom? Esse meu aqui não ficou perfeito, mas só para você entender que a base ela é tanto em cima quanto embaixo e ela é um círculo, tá bom? Aqui o centro desse círculo aqui de baixo até o centro do círculo aqui de cima, se a gente passar uma reta aqui, a gente chama isso de eixo, tá bom? A distância desse centro aqui em cima, ou seja, da base em cima com a base embaixo, é chamado de altura, tá bom? E essa lateral aqui, ó, do ponto aqui essa lateral encontrando aqui com a minha base aqui em cima e com a base aqui em cima é chamado de geratriz. Essa lateralzinha aqui, ó, qualquer parte que eu ligar aqui embaixo, aqui em cima, aqui, ó, isso é uma geratriz, ó, daqui até aqui outra geratriz, certo? Quando o meu cilindro ele é reto, a minha altura e a minha geratriz é igual, tá? Do centro da base até qualquer parte aqui da borda da base é o raio da base do meu cilindro, tá bom? Então, do centro até aqui é o raio. Por quê? Porque a minha base é um círculo, tá? Então, do centro aqui até a borda é o raio da minha base, tá bom? Então, esses são os elementos, né, do cilindro. E agora vamos entender algumas demais coisas aqui. Eu coloquei para vocês aqui algumas definições. Ó. Eixo a retas que passam pelo centro do círculo e que formam as bases, tá? Então aqui, ó, passou no centro do círculo aqui, ó, né, formando a base. Então essa reta que passa desse centro até o outro aqui, ó, cruzou, passou pelos dois centros aqui da minha base, eu tenho meu eixo, tá? Geratrizes, segmentos paralelos ao eixo, tá? Toda geratriz aqui, não esqueci de falar para vocês, ela sempre será paralelo a esse eixo aqui central, tá? Segmentos paralelos ao eixo e com extremidades na circunferência das bases, ou seja, aqui na extremidade da circunferência, liga a outra extremidade aqui na circunferência lá, ó, paralela ao eixo eu tenho uma geratriz, tá bom? Vamos continuar. Aqui nós temos o cilindro reto, tá? No caso, o cilindro reto, a altura, ela coincide com a geratriz, tá bom? Ó, do centro até aqui nós temos o raio, tá? Então, quando o cilindro é reto, a geratriz ela é igual à altura. Todo cilindro ele é considerado como um sólido de revolução. O que é o sólido de revolução? Imagina que eu tenho o eixo do meu cilindro, que está aqui no centro, aqui, ó, esse eixo. Se eu colocar aqui, ó, como se fosse uma bandeira, aqui, ó, um retângulo. Se eu pegar esse retângulo e girar ele, olha só, ele forma o cilindro, tá? Então todo sólido que acontece isso, ele é formado, no caso o cilindro, ele é formado a partir de um retângulo, tá bom? Por que a importância de entender isso? Porque aí fica mais fácil nossa compreensão com relação à seção meridiana, que é o próximo item que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, ó, todo cilindro ele é gerado a partir de um retângulo. Você pega ele, coloca ele no eixo central e gira, forma o cilindro. Olha só aqui. Então ele é um sólido de revolução, tá bom? Mais à frente nós vamos estudar sobre os cones, tá bom? Os cones também são sólidos de revolução. Então vamos lá. Olha só a seção meridiana. A seção meridiana é assim, ó.
aqui eu tenho o meu cilindro, né? Aqui está o centro dele aqui, vai passar pelo centro lá em cima, né? Que é o eixo dele aqui. O que acontece? Esse retângulo formado a partir do eixo aqui, a partir do momento que eu giro, olha só, ele forma, né, um quadrado. E a geratriz aqui, que é a minha lateral, ela é 2 vezes o tamanho do raio, tá? Então a seção meridiana minha, que é essa altura daqui, eu vou pegar esse quadrado aqui agora e jogo ele para cá. Aqui é a minha seção meridiana, o eixo central tá aqui, ó, no meio. Então a minha geratriz é 2 vezes o raio. Então quando isso acontece, a gente diz que o cilindro é equilátero, tá bom? Então toda vez que falar cilindro equilátero, você vai lembrar, opa, quer dizer que a seção meridiana é você pegar o cilindro aqui e fazer um corte nele assim, ó, na lateral, corta ele assim, nesse sentido. O que você vai enxergar? Isso aqui é um quadrado, onde o eixo vai estar aqui no meio, aqui é um raio, aqui é o outro, e a altura do quadrado vai ser a geratriz. Que também é o mesmo tamanho da altura, né? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre cálculos de área da superfície de um cilindro. Olha só, o cilindro, ele tem, ó, aqui é o meu cilindro. Se eu pegar esse meu cilindro, eu pegar essa base aqui, levantar ela, essa daqui também levantar ela, fica assim, não fica? E a lateral é como se fosse uma latinha. Se eu cortar aqui, ó, e abrir ela, ela vai se tornar um retângulo, tá? Então aqui, ó, aqui em volta aqui, ó, ela é circular, mas a partir do momento que eu faço um corte nela assim em pé, tiro as duas bases e abro ela, ela vira o que? Vira um retângulo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho, ó, no cilindro, para mim calcular, eu tenho a área aqui nessa daqui que a gente diz área lateral, que é toda essa parte em volta aqui, ó, esse retângulo todo aqui, área lateral, e a área das bases. Então, olha só, como que eu calculo a área da base? A área da base não é um círculo, então eu vou fazer a área do círculo. Então, a área da base é a área do círculo, que é o que? Π vezes raio ao quadrado, tá? O que é a área lateral? A área lateral é você calcular a área desse quadrado aqui. Só que, olha só, eu tenho essa parte retangular aqui, ó, ela vai envolver esse círculo aqui, ó. Então esse comprimento aqui vai ser o comprimento dessa circunferência, porque eu vou, quando eu fechar, pegar isso aqui, envolver, fechando ele para formar o cilindro, esse comprimento aqui, ó, será o que? A distância disso aqui, ó, porque eu vou cortar ele aqui, ó, vai ser esse tamanho todo aqui. Então vai ser o que? Esse tamanho aqui é o comprimento da circunferência. E essa altura aqui, ó, que é essa, é a altura do cilindro. Então, qual é a fórmula que calcula o comprimento da circunferência? É essa, 2π vezes raio. O comprimento da circunferência é calculado como 2 vezes π vezes raio, tá? Então, área lateral seria o quê? Isso daqui, que é a base, vezes a altura do retângulo. Qual que é o tamanho da base desse retângulo? Comprimento da circunferência, 2π raio, né? Vezes a altura, que é h. Então, por isso que a área lateral é, ó, 2π raio vezes a altura, que é aqui é a dedução dessa fórmula lateral aqui. Eu expliquei para vocês de forma gráfica aqui para vocês compreenderem melhor. Então, a área lateral é 2 vezes o π vezes raio, né? Que seria essa base do retângulo, vezes a outra parte aqui, que é a altura, né? Que forma a área lateral toda. E a área total? Aí seria o quê? 2 vezes a área da base, né? Porque eu tenho uma base aqui embaixo, aqui em cima, mais a área lateral. Pronto. Fechou. Então agora é só calcular. Vamos lá. Exemplo 1. Calcule a área lateral de um cilindro reto de raio 4 cm, geratriz 10 cm, né? Então, geratriz é a mesma coisa que a altura. Então, olha só. A área lateral seria o quê? A área lateral seria 2 vezes π vezes raio vezes a altura. Aqui falou que o raio vale 4 e a geratriz, que é 10, que é a mesma coisa da altura, também, no caso, é 10, né? Então, tem o raio e tem a altura. Pronto, é só jogar na fórmula, né? A área lateral é 2π vezes raio vezes a altura, vai ficar o quê? 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 10. Então, fica 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80. Área lateral, 80π centímetros quadrados. Não há necessidade de a gente colocar o valor do π, 3,14, tá bom? Geralmente as alternativas para a gente marcar vem assim, ó, desse jeito, 80π, 20π. Então, por quê? Porque o que importa é você calcular aqui, ó,
Você saber montar isso aqui e calcular. A questão do pi aqui, todo mundo sabe que ele vale 3,14, mas assim, não faz, não é muito usual colocar aqui 3,14 vezes 80, multiplicar e achar o valor decimal, né? Não, a gente geralmente aqui na geometria especial a gente trabalha com pi mesmo, tá bom? Então você pode deixar dessa forma, a não ser que tenha uma questão que venha as alternativas como número decimal, sem pi. Aí você tem que pegar 80, multiplicar por pi e vai achar o verdadeiro resultado dele decimal. Tá bom? Mas se não pedir, não tiver alternativa, pode deixar assim mesmo, com o pi junto, tá bom? Geralmente vocês vão ver questões, sempre vai aparecer o pi por conta disso, tá? Exemplo 2. Um cilindro equilátero tem 10 centímetros de geratriz, calcule a área total. Ou seja, se ele é equilátero, significa que a geratriz, né, a gente já sabe que é a mesma coisa que a altura, e a geratriz, quando o cilindro é equilátero, é 2 vezes o tamanho do raio. Então, G é igual a 2 vezes o raio, né? A altura é 10 centímetros, então o raio vai ser o quê? Se a geratriz é 10 e a geratriz é 2 vezes o raio, significa que o raio vai ser 5 centímetros. Então a área total é essa fórmula, mas primeiramente a gente vai vir aqui calcular, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então eu vou vir aqui do lado aqui, vou vir aqui ao lado e vou calcular a área da base e a área lateral, para depois a gente voltar aqui e calcular a área total. A área da base é π vezes raio ao quadrado. O raio vale 5, então vai ficar a área da base é igual a π vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, então a área da base é igual a 25π centímetros quadrados. Como é área, né, trabalha com quadrado. A área lateral aqui em cima, a área lateral, 2π vezes raio vezes altura. Aqui, 2π vezes raio vezes altura. Então, voltando aqui, nós temos que a área lateral é 2π vezes raio vezes altura, né? 2 vezes π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10, vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Então, 100π centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área total, que é o que realmente o exercício pede, né? Então, 2 vezes a área da base, né? Que eu tenho 2 bases, meu cilindro, mais a área lateral. Então, a área da base é 25π. Então, vai ficar 2 vezes 25π, mais a área lateral, que é 100π. Então, vai ficar 2 vezes 25π vai dar 50π, mais 100π. 50π mais 100π vai dar 150π centímetros quadrados. Essa é a área total desse meu cilindro.